Olá a todos, eu sou Micael Amorim e você está no canal do Instituto Cultural Carcarás, aqui de São Luís do Maranhão. Se você não nos conhece, caiu aqui de paraquedas, clica aqui na descrição deste vídeo que você vai encontrar os links aí para todas as nossas redes sociais. Eu estou gravando aqui esse vídeo para tratar de um tema muito importante que infelizmente não recebe a atenção que deveria, que é como que as elites globalistas elas buscam a total elitização da família, tornando o núcleo familiar, pelo menos o popular, uma força nula que não tem influência alguma, não tem poder algum na sociedade. E o título desse vídeo ele já traz o questionamento, né? A destruição da família. Muitos conservadores, muitos cristãos muito bem intencionados batem muito nesta tecla que estão buscando a destruição da família, que o movimento gay, o movimento pansexual, as revoluções sexuais, a sexualização da sociedade, das crianças, tudo isso aí visaria a destruição da família. E aí saem em defesa daquilo que eles chamam de família tradicional. E como nós vamos tratar aqui, as coisas não são bem assim, né? Muito se fala que nesses meios conservadores, nesses meios cristãos, que a agenda globalista ela busca a destruição da família. Em certo sentido, eles têm razão, mas é necessário colocar as coisas nos termos corretos. Porque ao tratar de uma questão tão importante como essa, usando os termos errados, nós acabamos servindo e ajudando o inimigo, em vez de combatê-lo. Então é necessário que haja esclarecimento. Então esse vídeo, de forma bem sumária, visa trazer um pouco de luz à questão. A família é a célula máter da sociedade. Aristóteles já tinha descoberto isso. A explicação que Aristóteles dá para a criação da sociedade, de uma cidade, de um estado, é a mais perfeita, né? Se nós formos se nós formos buscar as bases da sociedade, nós vamos terminar na família, né? No indivíduo aí unido ao núcleo familiar. Aristóteles vai dizer que a junção de alguns indivíduos gera uma família. A junção de várias famílias gera uma vila. A junção de várias vilas gera uma cidade. A junção de várias cidades, um estado. E é assim que acontece, né? A junção de vários estados, um país. Então tudo está erguido, toda a construção social está erguida, tendo por base a família. Então não é errado dizer que ela é a célula máter da sociedade, aquilo que sustenta, o pilar que sustenta a nossa sociedade. E não só isso, né? Não só para a organização social, que já seria um bom motivo para defender a família, mas a família também é defensável e mostra a sua importância, principalmente pelo repasse de tradição, pelo repasse dos bens acumulados, dos conhecimentos acumulados, pelo repasse de importância, de poder, né, de um indivíduo para outro. A família é aquilo que impede que o poder de uma geração acabe com a morte do patriarca, com a morte das pessoas pertencentes àquela geração. O que garante que o poder vai se perpetuar é a existência mesma da família. E família como nós conhecemos. A família é chamada erroneamente de tradicional, né, que é a família nuclear, que é a mãe, o pai e os seus filhos. Que até o próprio termo família nuclear já dá uma falsa noção daquilo que nós devemos defender, né, como católicos, como conservadores. O que nós buscamos defender quando nós dizemos que defendemos a família tradicional? Ora, o que é a família tradicional? A família tradicional, essencialmente, ela é a família nuclear. E a família nuclear, que é constituída por pai, mãe e seus filhos, e esses filhos têm que ser poucos filhos, né, ao redor ali dos seus pais. É o modelo de família consagrado na propaganda americana, né? Quem não vê aquelas propagandas antigas americanas onde tinha o pai chegando, o pai empresário, né, chegando do trabalho lá com seu terno, a sua maleta, encontrando a sua esposa feliz da vida com seus no máximo dois filhos, fazendo bolo ou fazendo algum tipo de comida para o marido, para quando este chegar em casa e encontrar comida.
Então é esse modelo consagrado pela propaganda americana, que é aquilo que nós chamamos de família natural, de família tradicional ou família nuclear. Então é necessário colocar aí os pingos nos is, né, sobre aquilo que nós devemos defender como conservadores, como cristãos brasileiros, herdeiros do Império Português, da tradição da cultura ibérica. Mas o importante aqui nesse vídeo rápido é saber o seguinte: esse modelo de família nada tem de tradicional, né? Esse modelo de família nuclear nada tem de tradicional. Ele é um modelo, um subproduto das revoluções francesa e industrial. Esta última desmantelou, por exemplo, a cultura regional, né? As culturas regionais, familiares, as habilidades artesanais de trabalho, que eram transmitidas de pai para filho. Aí não tinha essa ideia de mercado de trabalho externo ao lar. As habilidades artesanais, as habilidades de trabalho, elas eram transmitidas pelo núcleo familiar. Todas as habilidades que um pai tinha eram repassadas para seus descendentes. Então nós não tínhamos essa ideia antes da Revolução Industrial de mercado de trabalho externo ao lar, né? De mercado onde nós tínhamos que nos submeter, onde as pessoas tinham que ter um currículo, tinham que enfrentar filas e ter títulos para conseguir emprego. Essas técnicas e a subsistência mesma da família era repassada de geração para geração. Então o pai, que era sapateiro e vinha já de uma herança familiar de sapateiros, ele ia passar a profissão para os seus descendentes, né? Que já teriam ali um meio de sobreviver, né? Financeiramente falando, de garantir a sua subsistência. E assim todas as demais profissões, todas as demais técnicas, né, todas as demais habilidades artesanais eram transmitidas dessa forma. Depois da Revolução Industrial, isso se quebrou totalmente. As tradições familiares foram quebradas, uma vez que seus membros, os membros da família, tinham que sair de casa, do berço da família, para tentar a sorte no mercado de trabalho. Isso que é muito novo no mundo. Às vezes nós esquecemos, mas o mundo não começou há 2, 3 séculos atrás. O mundo viveu muito bem sem essa mania do sonho americano, essa mania de fazer sucesso no mercado financeiro. As pessoas hoje vivem frustradas por chegarem aos 30, aos 40 anos e não terem uma empresa de sucesso, né? Muitas renegam a tradição familiar, renegam a responsabilidade de continuar, né, com a sua família, né? Não querem ter filhos porque querem estar livres para o tal do mercado externo ao seu lar. Então, depois da Revolução Industrial, as pessoas passaram a ir para a cidade grande em busca dos seus sonhos de consumo, em busca de emprego. E a Revolução Francesa terminou o serviço. A Revolução Francesa derrubou de vez as bases, a base estrutural em torno da qual se organizava a família, criando aí leis que afetaram diretamente o núcleo familiar, fazendo com que o indivíduo tivesse obrigações primeiramente com o Estado, para depois com a sua família. Houve aí na Revolução Francesa uma total substituição do núcleo familiar, do poder familiar, pela burocracia estatal, pelas determinações, pelos códigos, pelas leis, pelos direitos civis, né, que agora o cidadão passa a ter, e agora ele passa a obedecer, né, ele deve obediência a essa estrutura monstruosa e externa ao seu lar, que se chama Estado, né, burocracia estatal. Então a figura do patriarca foi cada vez mais sendo deixada de lado e substituída pela figura do governo, que deve proteger e suprir a família no lugar do pai. Então agora nós temos, pós-Revolução Francesa, a falsa ideia de que é o governo o responsável pela organização familiar, não mais o patriarcado, não mais a família. A própria educação, que antigamente era de repasse de valores, feita pela família, pelos anciãos da tribo, da família, é substituída pela educação escolar do Estado, que diz o que as crianças devem ou não aprender, que diz quais valores
as crianças devem ou não manter e quais devem ser descartados, né? É óbvio que numa educação progressista, como a que nós vemos hoje no mundo inteiro, a crise entre as gerações ela é iminente. Essa tendência do novo, esse culto idolátrico ao que é novo e o desprezo ao que é antigo, ao que é clássico, vai gerar cada vez mais, e a história tem mostrado isso, é um distanciamento entre as gerações. Agora, a geração atual, ela cada vez mais vai perdendo seus traços, perdendo aquilo que a faz pertencer a uma família, a uma organização familiar. Por quê? Porque os valores, a própria linguagem, os costumes da geração anterior estão cada vez mais distantes. O que vale agora é o novo. O que vale agora, a tendência é estar cada vez renovando e inovando e esquecendo daquilo que nos consagrou como membros de uma família. Agora nós somos cidadãos do mundo, membros da sociedade. E isso é claro que é a destruição lenta e gradual do poderio familiar. Não da família em si, mas do poder familiar. E quando você tira o poder familiar, resta a burocracia estatal. Você substitui o patriarcado, que não tem nada de opressor, como se aprende aí nas nossas universidades, pela burocracia estatal. Você está apenas fazendo uma substituição de poder. E em quem você confia mais, cara? No seu pai ou no Estado? Ou nessa ordem maldita, nessa organização maldita criada para subjugar os povos e para que a identidade familiar, a identidade de cada um seja apagada totalmente. Você agora é um cidadão, é um número nessa merda que é a democracia liberal, nessa merda que é o tal do Estado democrático de direito. E as pessoas não entendem isso, né? Essa cambada de jovem burro que tem o seu cérebro aí apagado pela academia moderna, pela mídia e pelo show business, pelo beautiful people, com propaganda e mais propaganda de renovação familiar, acaba não compreendendo que você não está lutando contra patriarcado algum, apenas contra o seu patriarcado, que você não está lutando contra a existência do patriarcado, você está lutando pela elitização do patriarcado. A elite mandante, ao mesmo tempo que propaga a ideia de que família pode ser qualquer coisa, se apega cada vez mais ao patriarcalismo, fazendo assim com que haja um repasse de tradição e um repasse de poder. Basta ver como essas famílias das elites que comandam o mundo se organizam. Elas se organizam em torno de uma figura patriarcal, de uma figura nuclear. Então, se você pensa que o fim do patriarcado vai trazer a liberdade total para a sociedade, você não sabe o que está dizendo, né? A única coisa que vai trazer é o predomínio e a elitização de alguns poucos patriarcados. Então é isso que está acontecendo, é o fortalecimento de algumas famílias, de algumas dinastias financeiras que, enquanto a sociedade se desmantela numa loucura generalizada, onde ninguém mais sabe a que família pertence, né? Como acontecia nas senzalas, né? Em muitas senzalas, o que o senhor de escravos fazia? Ele colocava lá todos os escravos com as escravas, todo mundo fazia uma grande suruba e depois ninguém sabia quem era pai de quem, né? As escravas engravidavam, produzindo mais mão de obra escrava para as lavouras, para o plantio de café, para o trabalho forçado, e ninguém sabia quem era filho de quem era pai de quem, e isso obviamente trazia uma quebra na tradição, uma quebra no poder e na organização mesma dos indivíduos, que eram subjugados, né? Não eram donos de si. Então quando você tem essa quebra familiar, e você tira essa noção de pertença a um núcleo familiar, a uma tradição, a uma geração, a uma história que é contada e repassada de geração para geração, você tira a autonomia das pessoas, você cria literalmente escravos. Escravos, nesse caso, da burocracia estatal. Então nós temos não a destruição da família, e isso tem que ficar claro. Então você conservador, você cristão que está me ouvindo, quando for tocar nesse assunto, não é que está acontecendo uma destruição da família, cara. Isso é impossível, isso não está acontecendo. Eles querem destruir a sua família. É a sua família que está em jogo, é a existência mesma dos valores da sociedade.
das raízes do indivíduo, da sociedade, para que ele fique solto no ar, né? E assim muito mais fácil de ser controlado. Então não é a destruição da família como um todo, nem da ideia de família, é a destruição da sua família e dos seus valores. É a substituição dessa organização familiar natural, formada ao longo do tempo, por meio da tentativa e do erro, pela sociedade planejada, pela tal da família ideal, essa família divulgada pela mídia, como no caso da propaganda americana, ou essa família, esse modelo de família moderna, com 2 pais, com 3 mães e por aí vai. É aquilo que o sociólogo Max Weber chamava de desencantamento do mundo. Uma situação onde todas as relações humanas elas se tornam sintéticas, elas se tornam artificiais e giram em torno do mercado ou em torno da burocracia estatal. Você, o indivíduo, não tem mais ligação alguma com outro indivíduo, né? Com a sua prole, com a sua família, com os seus antepassados. Todas as relações que ele tem agora são de interesses mercadológicos ou interesses que giram em torno da burocracia do Estado. Porque quanto mais leis, quanto mais normas, quanto mais determinações de planejamento familiar, de como a família deve ser, como a família deve agir, mais família passa a ser um subproduto do Estado. Agora, claro, a sua família, repito, a família das elites, a família dos chamados senhores do mundo, que não são senhores porcaria nenhuma, porque o Senhor do mundo é Deus, cara, é Jesus Cristo, é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as famílias das elites que se acham senhores do mundo continuam bem estruturadas, continuam todas girando em torno de um patriarca, todas girando em torno de uma tradição seguida à risca de geração para geração, para que o poder que eles têm, sobretudo o poder financeiro, continue existente, continue firme e forte, intocado. Por isso que, por um lado, nós vemos o aumento do número de divórcio, nós vemos mães solteiras, nós vemos abandono familiar, rebeldia dos jovens contra os pais, nós vemos a desautorização mesma da figura paterna, ao mesmo tempo que, por outro lado, nós vemos famílias tradicionalíssimas na elite globalista, nas elites financeiras que querem nos subjugar. Por exemplo, nós temos a família Rockefeller, que se ergueu aí em torno do patriarca, o David Rockefeller. Inclusive há uma pintura muito emblemática que mostra ele como o rei do mundo, que eu vou colocar aqui para vocês verem, e que mostra que de fato há um patriarcado, né, nessa família. E muitas outras que mantêm o seu núcleo familiar sólido, né, em volta da figura do patriarca, enquanto propaga a desestruturação das famílias populares, buscando, como eu já falei, uma elitização da família. Não a destruição, mas uma elitização. Família agora é coisa de rico. Eles podem ter, nós aí não podemos. Família tradicional para eles, ou melhor dizendo, família natural para eles, e para o resto da população, suruba. Para o resto da população, individualismo radical e servidão total à burocracia do Estado. Então, essas coisas devem ser esclarecidas para que nós venhamos a discutir as coisas nos termos corretos, usando as palavras corretas, para acabar não servindo o inimigo, visando combatê-lo. Tem um cara que escreve muito sobre isso e que é o nosso professor, o querido Olavo. Então você corre no site dele, que ele tem textos bem interessantes sobre isso, tem vídeos também. Então é isso, cara, é buscar informação para não sermos enrabados por essa galera que acha que pode controlar a todos e que acha que pode controlar o mundo e que acha, inclusive, que a mão de Deus não vai pesar sobre eles. E Nossa Senhora lá em Fátima, ela já profetizou. No fim, o seu imaculado coração vai prevalecer. E toda essa galera que acha que pode controlar o mundo, que acha que pode subjugar as pessoas, que acha que pode fechar as portas da transcendência, as portas do céu e até mesmo as portas do inferno para as almas, que acha que pode tirar das almas a salvação eterna, toda essa galera já perdeu. Inclusive, isso será tema de nosso próximo vídeo, como que as elites globalistas tentam criar uma nova sociedade sintética
com valores aí vindo de cima para baixo, para assim apagar toda a noção que nós temos de transcendência, de eternidade e nos apegarmos apenas ao materialismo histórico. Então, para que você não perca esse e outros conteúdos, já se inscreva no canal, ative as notificações. Peço que conheça também o primeiro podcast conservador aqui de São Luís do Maranhão, clicando também na descrição deste vídeo. Visite as nossas redes sociais e, se você gostou de nosso conteúdo, contribua em nosso Apoia-se, que também está na descrição. Então, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei e até o próximo vídeo.